A crença de que as sociedades primitivas viviam em harmonia, sem guerra, opressão ou desigualdades, resiste ao tempo, sustentada por uma narrativa que ignora evidências concretas. A ideia do bom selvagem, popularizada no Iluminismo, não surgiu como uma constatação histórica, mas como um artifício filosófico para criticar a sociedade europeia da época. No entanto, à medida que a antropologia, a arqueologia e a história avançaram, o mito foi sendo desmontado por dados que revelam uma realidade muito mais violenta e hierarquizada do que os idealistas supunham. O argumento de que sociedades tribais viviam sem conflitos sistemáticos desmorona diante das descobertas de sepulturas antigas, com sinais de massacres, marcas de violência extrema e padrões de escravidão. Povos pré-históricos não só guerreavam entre si, mas praticavam rituais que incluíam torturas e sacrifícios humanos, algo amplamente documentado em diferentes continentes. A romantização do indígena pacífico também ignora a existência de guerras intertribais, extermínios de grupos vizinhos e práticas de canibalismo ritualístico. A propagação dessa visão ingênua não aconteceu por acaso. No século XVIII, pensadores como Jean-Jacques Rousseau projetaram na figura do selvagem um modelo de virtude que servia para denunciar os vícios da sociedade ocidental. Essa crítica à civilização ganhou força com o tempo e foi incorporada por ideologias políticas que enxergam na modernidade um desvio da verdadeira natureza humana. A ironia está no fato de que muitos dos que defendem essa ideia vivem em sociedades que só lhes permitem fazê-lo graças ao próprio avanço civilizacional que condenam. O mito também influenciou políticas contemporâneas que, ao idealizar sociedades tradicionais, acabam por ignorar aspectos brutais de sua estrutura social. A ideia de comunidades tribais viviam em plena igualdade desconsidera a realidade de sistemas rígidos de castas, sacrifícios de crianças e a completa ausência de direitos individuais. O conceito de nobre selvagem, ao invés de ser um tributo à história real desses povos, é uma projeção utópica que os reduz a personagens de um conto moralista. Se as sociedades primitivas fossem inerentemente pacíficas, a guerra não teria sido uma constante na história humana. Mas desde os primeiros assentamentos, há evidências de disputas por território, recursos e poder. A ascensão das civilizações não criou a violência, apenas deu a ela novas formas e regras. O progresso, longe de ser um corruptor da inocência humana, é o que permitiu o desenvolvimento de códigos morais e instituições capazes de conter o que há de mais destrutivo na natureza do homem. Ao contrário da visão romântica propagada por algumas correntes ideológicas, não há evidências de uma era dourada da humanidade, onde o homem vivia em equilíbrio perfeito com seus semelhantes e com a natureza. O próprio ambiente natural sempre foi um desafio, e não um paraíso. Sobrevivência exigia disputa, estratégia e muitas vezes brutalidade. O avanço tecnológico e cultural não afastou o homem de sua essência, mas lhe deu meios para refinar sua conduta e limitar seus impulsos destrutivos. Ainda assim, a crença na pureza do homem natural continua sendo um instrumento poderoso para narrativas que rejeitam o legado ocidental e suas conquistas. Ao difundir a ideia de que a civilização é um desvio da verdadeira natureza humana, essas concepções acabam promovendo um retorno a padrões que a história já demonstrou serem extremamente violentos. O passado não foi um paraíso perdido, ele foi um campo de batalha, e a civilização é o que nos permitiu sair dele.